Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, sobre o projeto Belém Porto Futuro. Então, ministro, nós já falamos o geral no bloco passado e agora eu gostaria que o senhor pudesse detalhar cada equipamento que faz parte desse projeto. Por exemplo, a residência oficial de Miramar. É algo muito bonito que fica ali na Arthur Bernardes, que no passado os presidentes da CDP moravam lá, né? Deve ser uma vista muito bonita, contemplativa para a Bahia. O que o senhor pretende fazer lá nesse projeto? Lá em Miramar, como você disse, é um espaço absolutamente extraordinário que hoje não tem qualquer utilidade. A nossa intenção é fazer com que aquilo seja um novo espaço para exposições, para que a cultura do nosso estado esteja sendo ali ofertada, além da possibilidade de um equipamento de restaurante que possa agregar visitações a esta área. Mas quero dizer, Mauro, que nós estamos discutindo com o setor turístico por conta de que a conceituação do projeto do porto, da revitalização portuária no Terminal 9, ao lado do terminal hidroviário, estava a ser concebido para transatlânticos. Seria um terminal turístico para a chegada, embarque e desembarque de navios turísticos. Eu encomendei ao INPH, que é o órgão no governo federal que faz a batimetria tanto fluvial quanto marítima, para que pudesse verificar na costa de Belém qual área estaria em melhor condição para recepcionar grandes embarcações, exatamente na perspectiva de incluir Belém na rota dos cruzeiros nacionais e internacionais. A partir daí, eu não desprezo a possibilidade de nós fazermos uma permuta. Ao invés de este centro de eventos ficar em Miramar e o terminal de passageiros turístico ficar ali próximo à doca, fazer uma permuta para que nós não corra-se o risco de a intenção de termos um terminal de passageiro turístico ficar na boa intenção e ficar inviabilizado pelo calado, pela profundidade, que a profundidade em Miramar é uma, a profundidade na área da doca é outra. Como o senhor falou, esteve com o arcebispo metropolitano de Belém e da possibilidade da instalação do Museu do Círio no Armazém 4, que é o mais próximo da escadinha. Onde chega o Círio Fluvial e tudo mais. Ele tem uma simbologia muito grande. Agora, com 2.000 e tantos metros quadrados, não é um ambiente muito grande para recepcionar o Museu do Círio? Porque hoje existe um Museu do Círio que é infinitamente menor. O que vão fazer para colocar um museu naquela área tão grande? Eu conversei com o arcebispo. Primeiro, constatávamos a subutilização sob o aspecto do turismo religioso desta estratégia. Quando você vai ver, Mauro, por exemplo, Aparecida. Eu conversava com o governador Alckmin há cerca de 20 dias atrás e ele me disse uma coisa que eu não sabia. Sobre o aspecto do número de visitantes de turismo religioso, Aparecida hoje só perde para Roma, só perde para o Vaticano. Porque tem visita diária, não é uma coisa específica. Hoje o que acontece? Hoje o Círio de Nazaré, sob o aspecto do turismo religioso, ele se restringe ao segundo domingo de outubro. É verdade. Nós temos na nossa capital a maior manifestação católica do Brasil, quiçá do mundo. É fundamental que nós enxerguemos isso e estruturemos essa estratégia do turismo religioso da mesma forma como Aparecida o faz, da mesma forma como Fátima em Portugal não é diferente, como Roma nem se fala, o Vaticano e tantas outras experiências, que seja perene, como Juazeiro no Ceará, aqui no Ceará, nós possamos fazer o turismo religioso efetivamente acontecer em todos os dias do ano. E aí o que dialogamos? Que nós possamos ter neste espaço o Museu do Círio, mas que a igreja, e aí a sinalização do Dom Alberto, que a igreja possa utilizar também para eventos. O espaço é muito grandioso de cada armazém e hoje a igreja não possui uma área para convergir
3 mil fiéis para fazer, um evento, o que isto inclusive é importante para o complexo, porque gera movimentação de pessoas. Museu de Arte Moderna da Amazônia. Esse Museu de Arte Moderna me parece que já é uma organização existente em Rio, São Paulo, e que se distribui pelo Brasil de um modo geral. É assim? Exatamente. A intenção, nós já abrimos o diálogo neste sentido, é que possamos, da mesma forma que existem em outras capitais, que nós possamos ter um aqui, claro, com um olhar amazônico. E que com isto possamos já trazer uma marca forte, possamos já trazer alguém com expertise absolutamente consolidada e com um quantitativo de obras que efetivamente garantirão que tenhamos amostras todos os dias do ano. Me preocupa muito, Mauro, que fiquemos com a utilização obsoleta destes espaços. E nós temos que enxergar a possibilidade de um diferencial. Hoje, toda a estratégia que é utilizada, seja nos bares, nos restaurantes em Belém, ele foca em quem? Na população local. Nós temos que conseguir agregar e fazer com que definitivamente o volume de turistas à nossa capital, ao nosso estado, possa acontecer. Não é possível que nós enxerguemos, e eu estive em Manaus há coisa de 30 dias atrás, a quantidade de turistas chegando para a pesca esportiva. Negócio absolutamente sensacional, absolutamente extraordinário, turistas de toda parte do mundo. Quando nós vamos para o Nordeste, não é diferente, inclusive com investimentos substanciais de europeus e bandeiras de toda a ordem. Por que não é possível acontecer em Belém? Agora, claro que precisamos todos convergir e fazer o dever de casa. E entendo que este grandioso projeto, arrojado projeto, ele cumpre um papel de estruturar a nossa capital para criar um diferencial para, no momento da escolha de visitar a Amazônia, possa vir visitar Belém. Tomara, ministro, Belém tem 11 museus, com uma frequência baixíssima. E a proposta dos museus de hoje, como é o mais novo, é o Museu do Futuro no Rio de Janeiro, é um museu interativo, um museu vivo, que se mexa. Sem dúvida. E não apenas pendurar algumas coisas que as pessoas vão uma vez na vida e nunca mais aparecem. Né? Tomara que essa nova ideia traga esse novo ar para a cidade. O mercado. O mercado de artesanato, o mercado de bares e restaurantes. Cá para nós, ministro, não vai concorrer com o Ver-o-Peso, com a Estação das Docas? A ideia é exatamente ser complementar. O Ver-o-Peso, com as suas iguarias, ele trabalha a busca por, sem dúvida alguma, um perfil de consumo e todo o charme que o Ver-o-Peso exclusivamente possui. A intenção deste mercado é que nós possamos ter um olhar mais seletivo sobre o aspecto dos produtos, que todo mundo possa fazer a visitação. As ervas do Ver-o-Peso sem o urubu. Eu creio que seja fundamental, Mauro, que nós possamos oferecer aqui aquilo que hoje para exportação é oferecido. A qualidade diferenciada, o beneficiamento de maneira diferenciada, que nós possamos ter aqui, inclusive, a demonstração, por exemplo, do nosso açaí. Por que nós não podemos ter, num espaço como este, um diferencial com um produto absolutamente genuíno nosso? Que nós possamos, portanto, criar um ambiente em que cada um possa apresentar o que há de melhor para que o consumidor local, mas que o turista também, possa ver que ali você tem o que há de melhor naquele produto e que você não precisa, Mauro, para consumir algo tão extraordinário, ir em São Paulo, para consumir algo que é de origem paraense. Escritórios. Ficou assim meio no ar. Um projeto dessa natureza, como colocar escritórios? Para quem vai ser esses escritórios? Órgão público? Serão alugados? Como é que vai funcionar? Bom, a ideia é exatamente oferecer para o mercado, para que a iniciativa privada escritórios possa... corporativos para alugar. Para aluguel, que inclusive para garantir a sustentabilidade do projeto. Portanto, ao momento em que a proposta de manifestação de interesse, que eu citei há pouco, que vai viabilizar a gestão e a equação financeira, ela pressupõe a exploração destes espaços. E a intenção é exatamente colocar em licitação
para a utilização por meio de concessão de uso para que a iniciativa privada, para que interessados privados possam ali ocupar. Com isto, Mauro, nós não apenas fechamos a equação financeira por um lado, mas nós garantimos a presença permanente de público, que fará com que o museu seja visitado, fará com que o estacionamento esteja em operação, garantirá que os restaurantes possam estar em pleno uso. Portanto, você faz uma convergência de fluxo de pessoas que não fique restrito a um horário específico do dia ou a um dia apenas da semana. O senhor falou em estacionamentos, quantas vagas são previstas? Hoje nós temos cerca de 470 vagas que estão previstas no projeto. Nós inclusive já recebemos dicas de setores da área hoteleira, da área do turismo, que seria importante agregar a isto espaço para ônibus de turismo e que inclusive possa verificar a possibilidade de ampliar isto. Que na Estação das Docas não tem. Até um sem dúvida alguma, isso é fundamental. Ainda há pouco eu falei em Praça Amazonas, vou me corrigir, Praça Magalhães. A Magalhães e a Valdemar Henrique. As duas se mantêm. Exatamente. Né? As duas se mantêm. Bem, escritório resolvidos, estacionamento, teremos a maior praça da cidade, um lago. O senhor sabe o custo da manutenção de um lago? Não, sem dúvida alguma, né? Nós temos certeza que é fundamental a interface com a prefeitura. Os lagos da Praça da República todos foram fechados. Ainda existem alguns ali na Praça Batista Campos, mas é difícil a manutenção. O que o senhor imagina? Que a prefeitura assuma uma praça como essa? Olha, eu parto do princípio, Mauro, que o diálogo com a prefeitura é absolutamente determinante. A prefeitura tem que participar. Ao momento que esse equipamento estiver pronto, a prefeitura necessita participar. É responsabilidade da prefeitura poder interagir com um espaço público que está sendo entregue para o município. Claro que a decisão de participar ativamente, ela vai partir da prefeitura, mas a Companhia Docas haverá, como detentora do espaço, de dialogar para afirmar qual será o termo de uso e de exploração deste espaço do parque. Essa sua preocupação por Belém, que nos agrada muito, me permite de fazer duas reivindicações. Existem duas reivindicações, uma nós já falamos há pouco, que é a questão da área do Aeroclube, e uma outra que é uma área ao lado da Basílica de Nazaré, hoje ocupada pelo Exército, e que emendas parlamentares em nome da Basílica já foram repassadas para a Força, mas a área não foi entregue. Isso tudo é uma decisão de natureza federal. Até que ponto o ministro da Integração paraense, imbuído e nos melhores propósitos de acionar algo por Belém, de melhorar a nossa situação, pode agir? Eu posso colaborar como tenho buscado colaborar, Mauro, em todas as agendas, em todas as pautas que a mim são colocadas. Eu sempre costumo dizer que eu tenho responsabilidade com o Brasil, mas não posso perder um minuto de tempo para priorizar, fazer com que as coisas efetivamente possam trazer para o meu estado, possam acontecer aqui. Você fala da Basílica. Quando tive, no último sábado, conversando com o arcebispo metropolitano de Belém, ele citava, por exemplo, a retomada por parte da igreja da área da alfândega, que é uma demanda histórica. A igreja já foi detentora da área, exatamente, dos mercedários. E me coloquei à disposição do arcebispo, inclusive ele já me fez chegar às mãos hoje o expediente para que eu possa levar para a Casa Civil da Presidência da República e para a Secretaria do Patrimônio da União a discussão sobre o tema. Portanto, absolutamente imbuído em garantir com que as pautas que tenham relação com o governo federal, eu possa contribuir para que Belém e todo o nosso estado possam crescer e se desenvolver. Ministro, muito obrigado por essa entrevista, por disponibilizar tanta informação. Vamos torcer que isso realmente ande o quanto antes e a gente vai ter muito assunto para conversar durante o ano sobre detalhes do projeto, adequações, adaptações. Amauro, eu te agradeço a oportunidade desse bate-papo, de esclarecer a população. E eu tenho dito, Mauro, que esse projeto não pode ter dono, esse projeto não pode se restringir a uma pessoa, esse projeto só dará certo se todo mundo estiver envolvido. Acho que
as diferenças políticas, elas continuarão, e no momento da eleição, no momento do processo eleitoral, a gente discute, debate, diverge, converge, mas determinados temas, eles precisam unir a todos. E este projeto eu entendo que são daqueles que deve unir o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a sociedade. Esse é o meu intuito, esta é a minha busca e essa é a minha torcida. E eu estarei absolutamente ativo e lutando para que este projeto saia do papel e possa fazer a transformação nessa região de Belém. Finalizando, em nome do Ministério, quando o senhor não estiver aqui, quem vai tocar, quem vai ficar à frente de um projeto dessa natureza? O gerente regional do Ministério da Integração, que é responsável por toda a região norte, deve estar sendo nomeado o professor Carlos Maneschi, que foi reitor da Universidade Federal do Pará por quase 8 anos, uma pessoa absolutamente preparada e qualificada para esta função, e ele estará à frente por parte do Ministério da Integração Nacional, não apenas neste assunto, mas nos representando nos assuntos que digam respeito ao Ministério da Integração, como os fundos regionais, FNO, os fundos de desenvolvimento, da mesma maneira também as obras para os municípios e particularmente o Porto Futuro. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima semana. Tchau.